O milagre que mudou a vida de Adriana, quando a fé venceu a doença. Adriana Oliveira tinha 32 anos, era mãe de 2 filhos pequenos e trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo. Sua vida, que já não era fácil por causa das contas apertadas e da rotina exaustiva, desmoronou no dia em que recebeu um diagnóstico que soou como uma sentença de morte: linfangioleumeomatose, LAM, uma doença rara e progressiva que afeta os pulmões, causando cistos que destroem o tecido pulmonar. Os médicos foram claros: não havia cura. Com o tempo, ela perderia a capacidade de respirar e dependeria de oxigênio 24 horas por dia. O pior era saber que, em estágios avançados, a única saída seria um transplante de pulmão, algo quase inacessível no SUS e impossível de pagar com seu salário. As noites se tornaram um pesadelo. Adriana chorava escondida no banheiro para que os filhos, Lucas de 8 anos e Sofia de 5, não a vissem desabar. Seu marido, Carlos, um motorista de aplicativo, fazia horas extras, mas o dinheiro nunca era suficiente. A medicação que retardava a progressão da doença custava mais de R$ 2.000 por mês, e o plano de saúde básico que tinham não cobria. Como vou deixar meus filhos sem mãe? Pensava, enquanto sentia o peito arder a cada respiração mais curta. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo: minha filha, você já tentou buscar a Deus? Na Universal, eu vi pessoas com câncer, com AIDS, com doenças que os médicos disseram que não tinham jeito, serem curadas. Deus é poderoso, e lá, Ele opera milagres todos os dias. Venha comigo domingo, só uma vez. Não custa nada tentar. Adriana, que havia sido criada em uma família católica mas nunca tinha sido muito religiosa, hesitou. Já rezei tanto, Dona Maria, e nada mudou. Mas a dor no peito estava piorando, e o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, com o coração apertado, ela entrou pela primeira vez na Universal da Rua Voluntários da Pátria, em São Paulo. O que viu ali a deixou sem palavras: pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores impondo as mãos com autoridade, testemunhos de cura sendo dados no altar, e uma energia espiritual que ela nunca havia sentido antes. O primeiro passo: a fé que nasce no desespero. Naquele dia, o pastor falava sobre a corrente da fé, como a união dos fiéis em oração poderia quebrar qualquer maldição. Adriana sentou-se no fundo, envergonhada, mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela, tremendo, ergueu a sua. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: irmã, Deus vai te curar. Mas você precisa crer e não desistir. Venha às terças e sextas na Fogueira Santa de Israel, é ali que Deus quebra as correntes do inimigo. Adriana começou a frequentar as reuniões. A princípios, era difícil. Ela ouvia os testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de câncer, de depressão, de dívidas impossíveis, e uma voz dentro dela dizia: será que isso pode acontecer comigo? Mas o pastor sempre repetia: a fé não é sentir, é decidir crer. E ela decidiu. Na primeira Fogueira Santa, Adriana viu algo que a marcou para sempre. Uma mulher com um tumor visível no pescoço foi ungida com óleo pelo pastor, e enquanto todos oravam em voz alta, ela começou a gritar: sai, doença, em nome de Jesus. Minutos depois, o tumor havia sumido. Adriana chorou sem parar. Se Deus fez isso com ela, pode fazer comigo, pensou. A batalha espiritual e a correntinha da fé. O pastor explicou que a cura não vem sem luta. Era preciso quebrar as maldições com jejum, oração e participação nas campanhas. Adriana começou a jejuar às terças e sextas, tomando apenas água e suco. Participou da campanha dos 7 pães e 7 peixes, onde os fiéis levavam cestas básicas para abençoar quem precisava, e em troca, Deus multiplicava as bênçãos. Mesmo com pouco dinheiro, ela comprou uma cesta e levou para a igreja, crendo que Deus oraria sua fé. Mas a doença não cedia fácil. Uma noite, após uma crise de falta de ar, Adriana desabou no altar durante uma vigília de oração. O pastor a chamou à frente, impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia do corpo desta serva. Que os pulmões sejam restaurados, que os cistos sequem, que o sangue de Jesus purifique cada célula. Satanás, solta esta mulher, porque ela pertence a Deus. Adriana sentiu algo estranho, uma queimação no peito, como se uma mão invisível estivesse arrancando algo de dentro dela.
Ela gritou, caiu no chão, e quando se levantou, pela primeira vez em meses, conseguiu respirar sem dor. O pastor olhou nos seus olhos e disse: "Você está curada. Mas não pare de buscar a Deus. A vitória é sua, mas a batalha é diária." O milagre confirmado. Nos dias seguintes, Adriana notou que estava conseguindo subir escadas sem ofegar, que a tosse havia desaparecido. Mas ela sabia que precisava de uma confirmação médica. Com medo de se decepcionar, marcou uma consulta com o pneumologista que a acompanhava. O médico, cético, pediu novos exames. Quando os resultados saíram, ele ficou boquiaberto. Os cistos nos pulmões haviam regressido em mais de 80%, e a capacidade pulmonar, que antes estava em 40%, agora estava em 95%. "Isso não tem explicação médica", disse o doutor. "Continue o que estiver fazendo, porque está funcionando." Adriana não precisou dizer nada. Ela já sabia, era Deus. A transformação e a lição de vida. Hoje, Adriana está completamente curada. Ela continua frequentando a Universal, agora como obreira, ajudando outras pessoas que chegam desesperadas, assim como ela chegou. Seu marido, Carlos, que no início achava que era perda de tempo, hoje é dizimista fiel e testemunha como Deus também abençoou seu trabalho. Ele conseguiu comprar seu próprio carro e agora tem uma renda estável. Mas a maior mudança não foi física ou financeira, foi espiritual. Adriana aprendeu que a fé não é passividade, é ação. É jejuar quando o corpo pede comida, é orar quando a dor aperta, é dar quando parece que não há nada. É confiar em Deus mesmo quando tudo diz que é impossível. Em um de seus testemunhos no altar, ela disse, com lágrimas nos olhos: "Eu pensava que Deus tinha me abandonado. Mas Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo." Na Universal, eu aprendi que Deus não muda a nossa situação para nós o buscarmos, Ele nos busca para que a gente mude a nossa situação através dele. Se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, venha para a Igreja Universal. Não é religião, é poder. Não é teoria, é milagre. E assim, Adriana Oliveira se tornou mais uma prova viva de que, quando a fé encontra a unção de Deus, não há doença, não há dívida, não há maldição que resista. A vida de Adriana mudou tanto que até seus vizinhos começaram a notar. Ela, que antes mal saía de casa por causa das dores, agora chegava sorrindo do trabalho, com sacolas de compras, não de remédios, mas de mantimentos para a família. As pessoas comentavam: "O que aconteceu com você, Adriana? Parece até outra pessoa." E ela, sem vergonha, respondia: "Foi Jesus. Na Universal, eu encontrei aquele que faz o impossível." Mas o maior milagre ainda estava por vir. Um dia, durante um culto de libertação, o pastor fez um chamado específico: "Quem aqui tem um sonho que parece morto, um desejo que o mundo diz que nunca vai se realizar, venha ao altar." Adriana hesitou. Ela tinha um sonho guardado no coração há anos: ser mãe. Os médicos tinham dito que, por causa da doença, seria quase impossível. Mas naquela noite, algo dentro dela disse: "Vai." Ela se ajoelhou no altar, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça. Não houve trovões, não houve vozes do céu, só uma paz tão profunda que ela sentiu como se Deus estivesse sussurrando: "Esse sonho é meu também." Quando ela se levantou, sabia que algo tinha mudado. Não era emoção, era certeza. 3 meses depois, Adriana descobriu que estava grávida. Os médicos ficaram boquiabertos. "Isso não tem explicação médica", disseram. Mas ela sabia a explicação: era o poder de Deus agindo onde a medicina tinha desistido. Quando seu filho nasceu, saudável e perfeito, ela o chamou de Samuel, porque o pedia ao Senhor, como a Bíblia conta. Hoje, Adriana não só trabalha, não só é mãe, como também é obreira na Universal. Ela ajuda outras pessoas que chegam quebradas, como ela já foi, e diz sempre a mesma coisa: Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. O milagre não é só para alguns, é para quem acredita e não desiste. E assim, uma mulher que já teve medo de não ver o amanhã se tornou um exemplo de que, na Igreja Universal, o impossível é só uma palavra que Deus gosta de apagar. Porque quando a fé se encontra com a unção, até os sonhos mais enterrados ressuscitam. E isso não é história, é realidade. Adriana nunca esqueceu o dia em que uma jovem chamada Marisa entrou na igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma ainda mais machucada. Os olhos inchados de tanto chorar,
as mãos trêmulas segurando um exame que confirmava o pior: câncer em estágio avançado, com metástase. Os médicos tinham dado 3 meses de vida, no máximo. Não tenho mais para onde correr, ela sussurrou, sentando-se no último banco, como se quisesse se esconder até de Deus. Adriana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela própria tinha tido anos antes, quando a dor parecia maior que a esperança. Sem dizer nada, sentou-se ao lado de Marisa e simplesmente segurou sua mão. Não ofereceu palavras vazias, nem promessas fáceis. Só ficou ali, em silêncio, enquanto as lágrimas da moça molhavam o papel do exame. Naquele culto, o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. A fé não é esperar o milagre, é agir como se ele já tivesse acontecido, disse o homem de Deus, olhando direto para Marisa, como se só ela estivesse na igreja. Algo dentro daquela jovem quebrou. Não era desespero, era rendição. Marisa começou a frequentar a igreja todos os dias. Não como uma obrigada, mas como quem finalmente encontrou um porto. Adriana levava para as reuniões de oração, ensinou a jejuar, a clamar não com lágrimas, mas com autoridade. Deus não é um juiz distante, ele é pai. E pai não nega o pão ao filho que pede, repetia, enquanto Marisa, aos poucos, trocava o medo pela fé. 3 meses se passaram. Marisa não morreu. Pelo contrário, começou a engordar, as dores diminuíram, e uma energia nova brilhava em seus olhos. Os médicos, incrédulos, pediram novos exames. O resultado: os tumores haviam sumido. Não encolhido, sumido. Isso não tem explicação científica, disse o oncologista, balançando a cabeça. Marisa sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se Jesus. Hoje, Marisa não só está curada como se tornou uma das obreiras mais dedicadas da igreja. Ela e Adriana trabalham juntas, lado a lado, provando que Deus não só restaura vidas, mas as usa para restaurar outras. Pensava que meu fim estava escrito, conta Marisa, abraçando Adriana durante um testemunho. Mas Deus não escreve fins, ele escreve recomeços. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres na Universal continuam. Não são casos isolados, nem coincidências. São provas de que, quando alguém se entrega de verdade, o sobrenatural se torna natural. Adriana e Marisa são só 2 entre milhares que poderiam contar histórias iguais ou ainda maiores. Porque na casa da fé, o impossível não é uma barreira, é um convite. Um convite para ver a mão de Deus onde todos só veem desespero. E a melhor parte: essa história não acabou. Ela se repete toda segunda, toda terça, toda quinta, em cada culto, em cada vida que entra quebrada e sai transformada. Porque Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia e faz aqui, agora, para quem crer. No mesmo dia em que Adriana compartilhava seu testemunho, do outro lado da cidade, um homem chamado Carlos entrava pela primeira vez na Universal. Ele não queria estar ali. Na verdade, tinha sido quase arrastado pela esposa, que já não aguentava mais ver o marido se afundando no álcool e nas dívidas. É a última tentativa, ela disse, com lágrimas nos olhos. Carlos entrou de cabeça baixa, os punhos cerrados, o coração cheio de amargura. Deus não existe, e se existe, não se importa comigo, pensava. Mas algo aconteceu quando o pastor começou a orar. Não foi uma voz, não foi um clarão, foi uma lembrança. De repente, Carlos viu na memória o rosto do filho pequeno, que há meses não o via sóbrio. A dor foi tão forte que ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio do templo. E então, entre soluços, começou a clamar: se o Senhor existe, me tira dessa vida. Eu não aguento mais. As pessoas ao redor não o julgaram. Pelo contrário, mãos se estenderam para apoiá-lo, vozes se uniram à sua oração. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, as correntes do álcool e da derrota são quebradas agora. Carlos sentiu algo sair de dentro dele, não foi imaginação, foi real, como se um peso de anos fosse arrancado de suas costas. Naquela noite, ele voltou para casa e, pela primeira vez em muito tempo, olhou nos olhos do filho sem vergonha. Abraçou a esposa e pediu perdão. Não foi fácil, os primeiros dias foram uma batalha, mas Carlos não estava sozinho. A cada culto, ele sentia forças novas.
As dívidas começaram a ser pagas de formas que ele nem conseguia explicar, um cheque inesperado aqui, uma oportunidade de trabalho ali. O álcool. Nem a vontade voltou. Não foi força minha, ele diz hoje, com os olhos brilhando. Foi Deus. Ele me tirou do lixo e me colocou num trono. E assim como Adriana e Marisa, Carlos também subiu ao púlpito para contar o que Deus tinha feito. Sua história não foi diferente das outras, foi igual no essencial. Um homem sem esperança, um encontro com a fé, um milagre que mudou tudo. Porque na Universal, não importa quão fundo a pessoa tenha caído, sempre tem uma mão estendida para levantá-la. Não é religião, é resgate. Não é teoria, é transformação. Enquanto Carlos falava, lá nos fundos do templo, uma jovem chamada Fernanda ouvia tudo com lágrimas escorrendo. Ela tinha chegado ali depois de uma tentativa de suicídio, com o corpo marcado pelas lutas e a alma vazia. Se Deus fez por eles, será que pode fazer por mim? Pensou. E quando o culto terminou, ela se aproximou do altar, tremendo, mas decidida. Não sabia ainda, mas naquela noite, sua vida também seria reescrita. Porque os milagres não param. Eles não dependem de quem a pessoa foi, mas de quem Deus é. E Ele está sempre pronto a agir, basta um corajoso assim, um passo de fé, um grito de socorro. A Universal não é um lugar de cerimônias frias, é um hospital de almas, onde o impossível vira testemunho e o desespero se transforma em esperança. E a melhor notícia: essa história não é só deles. É sua também. Basta entrar, acreditar e deixar Deus fazer o resto. Porque quando a fé encontra o poder de Deus, não há limite para o que pode acontecer. Não há doença que não seja curada, não há família que não seja restaurada, não há vida que não seja renovada. O milagre está te esperando, e ele pode começar hoje. Quando ela cruzou a porta da Universal, sentiu algo diferente no ar. Não era só o calor das vozes unidas em oração, nem o cheiro de café que vinha do fundo do salão onde os obreiros serviam aos visitantes. Era uma presença. Algo que tocava fundo, como se alguém a estivesse esperando há muito tempo. A irmã que a recebeu no balcão nem precisou perguntar muito. Bastou olhar em seus olhos e dizer com voz firme, mas cheia de amor: Deus já sabe por que você veio. Hoje é o seu dia. Aquelas palavras foram como um abraço na alma. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. No altar, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, ela lembrava de cada noite em claro, cada oração chorada no travesseiro, cada porta que se fechou quando mais precisava. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra hoje, sussurrou entre soluços. Não era uma oração bonita, cheia de palavras certas. Era um grito. E Deus ouve gritos. De repente, o pastor parou no meio da mensagem e apontou na direção dela. Tem uma mulher aqui que está com um peso nos ombros há anos. Deus está dizendo: filha, hoje eu tiro isso de você. Hoje você sai daqui leve. Ela sentiu um arrepio. Como ele podia saber? Ninguém ali conhecia sua história. Mas antes que pudesse pensar mais, o pastor continuou: vem aqui na frente. Deus quer te tocar agora. Seus pés pareciam de chumbo, mas algo a puxava. Quando chegou perto do altar, duas irmãs a abraçaram e começaram a orar. Uma delas segurou sua mão e disse: irmã, solta tudo nas mãos de Deus. Ele já venceu essa batalha por você. Foi então que aconteceu. Uma corrente elétrica parecia percorrer seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Não era dor, não era medo. Era como se algo pesado, algo que ela carregava há tanto tempo que nem lembrava mais como era viver sem, estivesse saindo. As lágrimas agora não eram de tristeza, mas de alívio. Ela começou a rir. Rir sem parar, como se uma prisão invisível tivesse se quebrado. Estou livre. Eu estou livre, gritou, sem se importar com quem estava olhando. As pessoas ao redor começaram a glorificar a Deus, algumas chorando, outras levantando as mãos. O pastor sorriu e disse: isso mesmo, filha. O diabo te prendeu por muito tempo, mas hoje Jesus te solta. Vai para casa e conta para todo mundo o que Deus fez por você. Ela saiu da igreja naquela noite como se estivesse flutuando. O céu parecia mais claro, o ar mais fresco. No caminho para casa, ligou para a irmã, que há anos ouvia seus desabafos e orava por ela.
Não vai acreditar no que aconteceu, disse, a voz ainda trêmula de emoção. Deus me tocou. Eu sinto que nasci de novo. Nos dias seguintes, as mudanças começaram a aparecer. O medo que a paralisava desapareceu. As dores no corpo, que os médicos não conseguiam explicar, sumiram. Até seu rosto parecia diferente, como se uma sombra tivesse sido tirada de cima dela. Os vizinhos comentavam: "O que aconteceu com você? Está tão feliz?" Ela só sorria e respondia: "Deus aconteceu." Hoje, ela está na igreja toda semana, não mais como uma visitante desesperada, mas como uma guerreira. Ajuda nas campanhas, ora pelas pessoas, conta seu testemunho para quem precisa de esperança. Se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um, diz, com os olhos brilhando. Basta dar o primeiro passo. E o mais lindo é que sua história não é única. Todo dia, em alguma universal pelo Brasil, alguém entra com o coração partido e sai com um milagre nas mãos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele só espera que a gente acredite. Então, se você está lendo isso hoje e sente que a vida te sufocou, que as contas não fecharam, que o corpo dói ou que o coração está em pedaços, escute, seu milagre também tem endereço. Ele está te esperando na igreja mais próxima. Não importa o que você já fez ou deixou de fazer. Não importa quanto tempo levou para chegar até aqui. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu potencial. E quando você coloca a fé nele, as coisas começam a mudar, às vezes de uma hora para outra. Então, o que você está esperando? A porta está aberta. O milagre está pronto. E a melhor parte da sua história ainda não foi escrita. Pode ser que ela comece hoje. E então, ele entrou. Com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas não derramadas, o homem cruzou a porta da pequena igreja no fim da rua, a mesma que passava todos os dias sem coragem de adentrar. Dentro, o silêncio era quente, envolto em orações murmuradas e o cheiro de cera das velas. Não havia multidões, nem holofotes, nem palavras bonitas. Apenas um banco vazio ao lado de uma senhora que, sem olhar, deslizou um lenço limpo para suas mãos. Ele se ajoelhou. Não sabia rezar direito, então só sussurrou: "Deus, se tu existes, eu não aguento mais." E foi o suficiente. Algo mudou no ar. Não houve trovões, nem vozes do céu. Mas quando se levantou, o peso que carregava há anos, a dívida que o asfixiava, a doença que roubava suas noites de sono, a solidão que o convencera de que não merecia amor, desapareceu. Não como mágica, mas como uma certeza profunda: agora, daria certo. Os papéis no bolso, antes ameaçadores, pareciam leves. O telefone tocou, era o médico, com resultados que não faziam sentido. Uma amiga, que há meses não falava com ele, escreveu: "Preciso te ver." Hoje, o milagre não era a solução instantânea. Era a coragem de enxergar que, no meio do caos, Deus já havia plantado saídas e ele, pela primeira vez, escolheu ver. A conta foi paga com ajuda inesperada. O corpo respondeu ao tratamento. O coração, aos poucos, aprendeu a bater sem dor. Reflexão final. Deus não muda nossa história para nos poupar do sofrimento, mas nos transforma dentro dela para que a dor vire ponte, não abismo. O milagre não é a ausência de problemas, mas a presença dele nos problemas e a descoberta de que, mesmo quando tudo desaba, algo em nós permanece de pé. Lição: a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a ousadia de acreditar que, mesmo no escuro, há uma mão estendida. Seu milagre não está no um dia, está no hoje em que você escolhe se levantar e ir buscá-lo. A porta continua aberta. E a melhor história? Ela já começou.